Boa noite, então a gente continua o capítulo 3, regras de derivação. Na aula de hoje a gente vai ver as taxas de variação nas ciências naturais e sociais, já é uma aplicação, né, das derivadas, né, em algumas áreas. Então, uma primeira ideia, né, é que se a gente tem uma função y igual a f de x, a sua derivada, né, dy dx, pode ser interpretada como sendo a variação de y em relação a x. Então, nessa sessão, a gente vai avaliar algumas aplicações dessa ideia na física. Aqui está física, biologia, química, economia e outras ciências, mas eu não selecionei todos os exemplos que tem. Então, é importante vocês lerem depois os outros exemplos, mas os principais, acho que física, biologia e mais uma, eu coloquei 3 dessas 5. Então, vamos recordar, né, qual que seria a ideia da taxa de variação, né? Primeiro, né, se a gente tiver uma variação na nossa variável independente x, né, a variação correspondente gerada em y vai ser a variação dessa função em x2 menos a variação dessa função em x1. Logo, a taxa, né, vai ser a variação em y sobre a variação em x, e isso seria a taxa média dessa variação, né? Então, se a gente pega um intervalo igual está aqui, né, a gente tem uma curva, a nossa função está em preto, e a gente pegou esse ponto x1, x2, x1 e f de x1, p, e x2, f de x2, x2 e f de x2 em ponto Q. Então, essa taxa de crescimento que está aqui seria essa inclinação, que seria um valor médio, né, uma variação média, tanto que ela não corresponde ao real, porque se ela correspondesse, ela teria a mesma curvatura da função, né? Aí depois nós vimos, né, que nesse caso, né, nesse primeiro caso, essa seção reta que está ligando P em Q é uma reta secante, né, que corta em 2 pontos a nossa função. Então, quando a gente faz esse intervalo ΔX tender a zero, ficar muito pequeno, essa reta secante, em azul, que vocês estão vendo, se aproxima da reta tangente, que seria essa reta em rosa, que está aqui. Então, a gente viu que esse limite com ΔX igual a zero seria a derivada da função, né, que seria ou essa taxa instantânea ou a inclinação da reta tangente, né? Aí a forma que Leibniz descreveu foi como dy dx, e seria resolver esse limite. Isso que a gente fez no capítulo 2, basicamente, né, calculando a derivada através do limite com ΔX tendendo a zero. Vamos ver algumas aplicações na física, né? Então, vamos pegar uma partícula que tem uma posição no tempo, que varia de acordo com uma função. Se ela está movendo numa linha reta, né, então a gente sabe que a variação da posição no tempo vai ser a velocidade média nesse longo período, né, em ΔT, e se a gente quiser a velocidade instantânea, que seria a taxa de variação da posição no intervalo de tempo muito pequeno, a gente tem que derivar naquele ponto, tirar a derivada naquele ponto. Então, essa taxa instantânea de variação da velocidade da mesma forma que a taxa de variação da posição é a velocidade, a taxa instantânea de variação da velocidade é a aceleração. Então, derivando a velocidade uma vez, ou a posição duas, né, a gente chega na aceleração do corpo. Então, com essas informações, a gente poderia resolver já alguns problemas de física, que a gente tivesse a função posição, ou a função velocidade, ou a função aceleração, e com isso encontrar as outras. Então, vamos supor que a função posição de uma partícula é dada por uma equação do tipo: a posição dela vai com o tempo ao cubo, menos 6 vezes o tempo ao quadrado, mais 9t. Então, t é medido em segundos, o s está em metros. Então, como seria a velocidade no tempo t, em qualquer instante de tempo? Então, se essa é a função posição, se a gente derivar essa função, a gente vai encontrar a função velocidade, tá? É a primeira ideia. Depois, qual que seria a velocidade depois de 2 segundos? E depois de 4? Aí já seria substituir nessa função genérica que nós vamos encontrar no item A, 2 e 4 segundos. Quando que a partícula estará em repouso? Quando essa função velocidade for igual a zero, não é isso? Em algum momento, a gente tem um t que aumenta com o cubo e cai com o quadrado. Então, em algum momento, né, pode ser que ela pare e inverta a direção do movimento.
Quando a partícula está se movendo para frente, isso é no sentido positivo, faça um diagrama para representar o movimento dessa partícula. Então, ele quer saber quando que ela está indo para frente e essas outras questões. Então, começando pela letra F, tem mais perguntas ainda. Encontre a distância total percorrida pela partícula durante os primeiros 5 segundos. A distância total a gente ainda não chegou a ver na parte da integral, né? Porque a gente vai usar isso, mas ela poderia ser tirada graficamente também. Se você tem um gráfico de velocidade por tempo, a área seria a distância percorrida. Mas essa área a gente vai calcular com a integral na próxima matéria, né? Então aqui ele quer só saber a distância total percorrida em 5 segundos, encontrar a aceleração no tempo t, e depois, ou seja, aceleração genérica, e depois em 4 segundos, e fazer os gráficos da posição, velocidade e aceleração entre 0 e 5 segundos. Quando a partícula está acelerando, quando está freando, são outras informações que a gente pode tirar com a inclinação do gráfico da velocidade. Começando então a solução, a função velocidade vai ser a derivada da posição, então se essa é a nossa função posição, nós vamos derivar esse polinômio, né, que tem essa dependência com o tempo, que é o t. Então, a derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado, menos a derivada de 6t ao quadrado, que é menos 12t, mais 9t, que é a sua derivada da 9. Alguma dúvida na derivada da equação de S para a equação de V? Alguma conta que vocês querem que abra? Ou vocês lembram da regra da derivada para polinômio e já conseguem visualizar isso aqui? Ótimo. Então, só para quem não lembra, então, ó, cai o expoente, que é o 3, subtrai 1. Cai o expoente, que é 2, multiplica com 6, vira 12, subtrai 1. O expoente do t é 1, multiplica por 9, fica 9, subtrai 1, fica t elevado a 0, que é 1. Então, a velocidade depois de 2 segundos vai ser a velocidade em t igual a 2. Então, a gente pega a equação da velocidade em qualquer tempo e substitui o tempo de 2 segundos. Então, vai dar menos 3 metros por segundo. A segunda pergunta é qual que seria a velocidade depois de 4 segundos. Ela já vai ser 9 metros por segundo. Então, reparem que em 2 segundos, né, o corpo está indo com uma velocidade num sentido, por causa do sinal negativo, e com 4 segundos ele já está indo para um sentido oposto. Então, tem algum momento aí que ele parou e inverteu o sentido da velocidade. Então, quando a partícula estará em repouso, quando a velocidade for 0. Então, a gente tem uma equação de segundo grau. Nessa equação de segundo grau, né, 3t ao quadrado menos 12t mais 9, a gente pode colocar o 3 em evidência e achar as duas raízes, que seria 1 ou 3 segundos. Então, nesses dois instantes de tempo, né, t igual a 1 e t igual a 3, a partícula vai estar em repouso. Né? Então, essa foi a pergunta, que são os instantes onde essa função vai ser igual a 0. Então, dessa forma, ela vai estar em repouso após 1 segundo e em 3 segundos. Próxima pergunta, quando que a partícula move no sentido positivo? Né? Então, ela vai se mover nesse sentido positivo quando essa função for maior do que 0. Então, a gente tem que analisar quais seriam os valores de t, né, que isso aconteceria. Então, isso vai ser verdade, né, quando ambos os fatores forem positivos, tanto esse primeiro membro, né, t menos 1, como t menos 3. Como t menos 3 precisa de um tempo maior para ficar positivo, então, se eu tiver, por exemplo, t no lado esquerdo, né, nesse segundo termo, igual a 0, por exemplo, eu já vou ter menos 1 negativo. Se eu tiver um t igual a 2, apesar de ser positivo esse termo vai ser negativo. Se eu tiver um t igual a 3, vai dar 0. Então, tem que ser tempos maiores do que 3, para isso aqui sempre dar positivo, né? Ou quando ambos os fatores forem negativos. Mas não existe ambos os fatores negativos, que seria um tempo negativo, né? E a gente não poderia trabalhar com isso. Somente se ele fosse um valor menor do que 1. Aí tudo bem, entre 0 e 1, não incluindo 0 nesse caso, não poderia incluir o tempo 0 nesse caso, porque o 0 vai dar um número positivo. Então, é entre 0 e 1 segundo, menor do que 1 segundo. Menor do que 1 para esse termo dar um valor negativo, e esse termo dar um valor negativo e ficar positivo. Então, a partícula pode se mover no sentido positivo nos intervalos menor do que 1 segundo e maior do que 3. Então, ele move-se para trás no sentido negativo
entre 1 e 3. Então, entre 1 e 3 ela volta, antes de 1 e depois de 3 ela vai para o sentido positivo. Qualquer momento que vocês tiverem dúvida, vocês podem me interromper, tá? Na letra E, ele quer saber a ilustração de como seria, né, o movimento dessa partícula indo e voltando, né, ao longo de um eixo S. Então, coletando os tempos que a gente viu, né, 0, 1, 4, 3, a partícula vai de 0 até um segundo no sentido positivo do eixo S, aqui, ó, do eixo deslocamento, entre 1 e 0 segundos, ou seja, menor do que 1, ela volta, depois ela, em tempo acima de 3, né, então aqui foi 1 segundo para I, né, tempo igual a 0, tempo igual a 1, isso. Aí depois foi 2 segundos, né, para ela voltar, e aí ela está indo agora, acima de ter tempo maior do que 3, ela vai para o sentido positivo. Então, entre T1 e T3, que ela está no sentido negativo da velocidade, indicado pelo deslocamento no sentido negativo do S. Então, ele quer saber, né? A gente já aprendeu nas partes D e na parte E qual que seriam as equações da velocidade no tempo. Então, ele quer que a gente calcule as distâncias, né, no intervalo de 0 a 5 segundos. Então, basta somar as distâncias de 0 a 1, de 1 a 3 e 3 a 5. Ou seja, somar qual que é a distância de 0 a 1, de 1 a 3 e de 3 até 5 segundos. Para saber qual que seria a distância total percorrida nesse percurso, tá? Só para vocês saberem, gente, essa curva daqui, ó, é uma curva apenas... esse aqui não... ele não está andando perpendicular a essa, né? Ele para e vira. É só para não ficar embolado, tá? A representação. Então, basta calcular a distância percorrida no primeiro segundo em relação a 0. Então, a gente vai olhar no intervalo de 0 a 1, que ele anda no sentido positivo, de 1 a 3 que ele anda para o negativo, e de 3 a 5 que ele anda para o positivo novamente. Então, o primeiro trecho de 0 a 1, ele anda 4 metros. Não está nem em escala aqui, né? Mas está escrito aqui, né? Ele anda S igual a 4 metros. Depois, de 1 até 3, substituindo o valor na função, ele anda mais 4 metros, né? Entre 1 e 3 segundos. E, por último, entre 3 e 5 segundos, substituindo o valor da função, ele anda 20 metros. Se alguém tiver dúvida da função que foi substituída, foi a função posição mesmo. Foi substituída direto, né, no valor de S. Então, essa foi a equação posição, onde o tempo foi substituído em 1 segundo entre 1 e 3 e entre 3 e 5. Continuando. Então, a distância total percorrida é a soma das distâncias, que é 28 metros. Mesmo que ele tenha retornado, o deslocamento foi menor, mas a distância total não. A aceleração, então, que ele pede na letra G, vai ser a derivada da velocidade ou a derivada segunda da posição. Então, a gente tem que a derivada da velocidade vai dar 6t menos 12, ou seja, ela era, na época, né, vamos voltar aqui para a gente relembrar, ela era 3t ao quadrado menos 12t mais 9. Então, a derivada do primeiro termo dá 6t, a derivada do segundo dá menos 12, e a derivada de uma constante é zero. Então, ficou 6t menos 12, que é o valor encontrado para aceleração. No tempo igual a 4, basta substituir 4 no lugar do tempo e encontrar 12 metros por segundo. Na letra H, ele pede para mostrar os 3 gráficos, aceleração, velocidade e posição. Então, aqui está o gráfico da posição, onde que a gente vê a partícula tendo velocidade zero quando ela inverte a direção do movimento, né? Então, aqui, ó, a velocidade vem positiva até esse ponto, onde a gente tem um platô e a posição tem inclinação zero. Aqui a velocidade é zero, que a inclinação é zero. E aí a partícula inverte o seu sentido no movimento, né? E começa aí, como a velocidade está negativa, para o sentido oposto. Então, até 1 segundo, a partícula andou no sentido positivo e com velocidade positiva. Entre 1 e 3 segundos, que seria essa faixa, ela andou com velocidade negativa, né? Então, ela estava voltando. E aí, a partir de 3 a 5 segundos,
a velocidade é positiva, ela continua indo para a mesma posição. E com isso, o deslocamento fica positivo nesse caso. A aceleração é constante em todo o movimento e vale 6t menos 12, tá? Ou seja, uma equação de primeiro grau. Então, a gente vê uma equação de terceiro grau para S, uma equação de segundo grau para V e uma equação de primeiro grau para A, que são as derivadas da posição. Então, a partícula vai acelerar e vai frear quanto? Então, foi o que eu acabei de falar com vocês, né? O que vai acontecer. Então, ela vai para frente nesse intervalo de 0 a 1 e freia, porque está diminuindo a velocidade. Diminuindo a velocidade devido ao aumento da aceleração, né? Que ainda está negativo. Entre 1 e 3, ela acelera nesse primeiro momento, negativamente, e depois ela freia, por isso que a velocidade está diminuindo, e para frente aqui ela só acelera. Vamos para um exemplo 2, agora envolvendo densidade, né, uma aplicação legal para usar derivada. Então, se a gente tem uma barra, um pedaço de ferro, de fio, e eles forem homogêneos, então a densidade linear vai ser uniforme, ou seja, se mantém durante todo o comprimento a mesma e vai ser definida como sendo a massa por unidade de comprimento. Então, densidade é massa por comprimento. A densidade linear, tá, gente? A que a gente está mais acostumado é a volumétrica, né? Quilogramas por metro cúbico. Aqui vai ser quilograma por metro, né? Nesse caso. Porque a gente está falando de uma barra ou de um fio que as dimensões são desprezíveis, tendo só uma direção unidimensional, que não seria desprezível, né? Então, se a gente supor agora que a barra não seja homogênea, mas que a massa medida da extremidade é uma função da posição, ou seja, essa parte da massa vai ter uma função que varia, né, a massa de acordo com a posição. Então, é um material não homogêneo. Vamos supor que aqui nessa barra ficou com mais bolhas e ela ficou com uma densidade menor, que era uma região que estava mais quente, e aí foi ficando mais denso à medida que ela foi indo para outra extremidade. Então, nesse caso, a gente teria que ter uma equação para descrever como a função varia com x, né? Como que a massa varia com x. Então, para isso, né, a gente pode pegar dois pontos, x1 e x2, né, que está aqui representados na massa, na barra, e descobrir qual que seria a densidade média dessa barra. A densidade média vai ser, né, o valor da massa dividido pelo valor da distância entre esses dois pontos, né? Então, a variação da massa sobre a distância, que vai ser essa densidade média, é a função na posição 2 menos na posição 1 sobre a distância x2 menos x1. Quando a gente faz o ΔX tender a zero nessa equação de cima, ou seja, esse intervalo ser muito pequeno, a gente encontra a densidade instantânea naquele ponto, né? E nesse caso, né, essa densidade linear, né, ela vai ser a derivada dessa função em relação ao comprimento. Então, simbolicamente, essa densidade vai ser o limite, né, com um intervalo muito pequeno, quando a variação da massa sobre a variação da posição, e isso vai dar a taxa, né, de variação da massa em relação à posição, que vai ser igual à densidade. Então, a densidade linear da barra é a derivada da massa em relação ao comprimento, é isso que a gente está vendo. Então, se a gente pegar uma massa que varia com raiz de x, ou seja, x é metros e m é quilogramas, então, quanto maior o x, maior a massa dessa haste. Então, qual que seria, né, a densidade média, né, de uma parte da barra entre 1 e 1,2? Então, seria o valor da função em 1,2 menos o valor da função em 1, dividido pela distância, que é 0,2 metros, e a gente encontraria aqui a densidade média nesses 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros, né? Seria de 0,48 kg por metro. Agora, se eu estiver interessado em descobrir a densidade em 1, como que ela seria? Exatamente, né? Aí já não é no intervalo, seria somente no ponto x igual a 1. Então, eu vou fazer a derivada da minha função em relação a x e vou substituir na posição x igual a 1. Então, a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Vocês conseguem ver que a derivada de m seria essa? Ou vocês querem que abra? A derivada de raiz de x vira 1 sobre 2 raiz de x. Vocês conseguem ver?
Assim, eu consigo, mas acho que é bom abrir, professor. Abre aí, só coloca ali Tá. no cantinho como E rascunho. isso então vai dar 0,5 quilogramas, que é um pouco mais denso do que naquele intervalo maior. Então, deixa eu. E, ô professor, já emendando outra pergunta, ali quando é a variação de m sobre a variação de x, tipo, o valor maior sempre vai vir primeiro, igual ali ficou 1,2, depois veio 1, ou não? Ou pode mudar? Não, pode mudar, mas não existe densidade negativa, né? Vai Sim, significar é só que só que ela eu está pensei. menor, né? Ela tá Sim. com um valor menor naquele ponto, né? Ah, ok. Mas, em geral, nesse caso, né, que ela está aumentando para um lado, né? Uhum. É só um valor médio, mas poderia ser em modo. Se você Ok, fizesse o ok. contrário aqui, né? Ia Uhum. dar o mesmo valor, né? Vocês concordam, né? Assim, se eu trocasse meu ponto 1 e meu ponto 2, ia dar o mesmo valor, ia dar menos 0,48. Só que aí você sabe que você pegou um ponto menos denso na frente e menos denso atrás, né? É só a Ah, sim. interpretação nesse caso mesmo. Ok, ok. Tá? Então, a única passagem que tem aqui que eu acho que poderia gerar um pouco de dúvida, né? Seria como derivar essa função. Então, a nossa massa, ela vale x elevado a meio, e aí a derivada da massa em relação a x, que é a densidade, vai cair o meio e vai subtrair meio do nosso expoente, que vai ficar menos meio. Então, por isso que a densidade aqui, né, o ρ, vai dar, só transformando isso daqui, né, 1 sobre 2 raiz de 2, que é o que, raiz de x, né, nesse caso. Aqui o expoente menos meio é raiz, o negativo faz ele para o denominador, então esse é o valor de densidade que ele substitui 1 e mostrou que vale 0,50. Então, só essa parte que eu vou deixar anotado no slide aí, para quando vocês estiverem estudando. Vamos ver alguma aplicação em biologia, né? É muito utilizado para crescimento populacional. Então, esse número de indivíduos, né, vai ser uma função do tempo. Pode ser uma população de animal, plantas, insetos, né? Então, essa variação do tamanho da população vai ser a variação no intervalo de tempo da população, que é uma função do tempo sobre o intervalo de tempo. Né? E se a gente quer saber a taxa de crescimento instantâneo, num certo instante específico, a gente vai reduzir esse intervalo de tempo para zero no limite, que seria a derivada do nosso número de indivíduos no tempo. Seria a variação desse número de indivíduos no tempo naquele intervalo pequeno que poderia ser específico. Então, nesse caso, né, não é preciso o gráfico real de uma função da população, né, porque ele poderia ser, por exemplo, até uma função escada, que é descontínua, e nesse caso, né, nem seria derivável. Né, mas, ao mesmo tempo, né, mesmo que não seja uma função contínua, né, a gente pode substituir o gráfico dessa função por uma função que seja contínua que represente bem essa função do crescimento, igual está sendo mostrado aqui. Então, por mais que às vezes, na real, né, você está medindo a sua população, né, e aí você tem saltos, né, nesse gráfico, você pode achar uma função que represente esse crescimento. Né? Então, considerando, né, uma população de bactérias no meio homogêneo, né, então a gente vai falar que em certos intervalos ela vai estar aumentando de uma forma igual. Então, vamos supor que ela vai estar duplicando a cada hora. Se isso acontecer, né, se a gente tiver uma população inicial no tempo igual a zero, n0, o tempo sendo medido em horas, então f igual a 1 hora vai ser igual a 2 vezes a população em zero, que é igual, né, por isso que está aqui, né, 2 vezes a população inicial. Em 2 horas, eu já vou ter 2 vezes a população em 1 hora, ou 2 elevado a 2 da minha população inicial. Em 3 horas, eu vou ter 2 vezes a população em 2 horas, ou 2 elevado a 3 da população inicial. Com isso, a gente percebe que a população está crescendo, né? Se ela duplica cada hora, ela está crescendo como uma função do tipo 2 elevado a t vezes a população inicial. Né? Então, é uma função exponencial. Então, essa é a nossa função da população, como que ela cresce com o tempo. Então, se a gente quer saber, por exemplo, né, qual que seria a taxa de crescimento dessa população em qualquer tempo,
a gente teria que derivar essa função em relação ao tempo e substituir o tempo do intervalo que a gente quer. Então, o que foi demonstrado anteriormente, que é uma propriedade que a gente pode usar quando a gente deriva um expoente, né, uma potência, igual b elevado a x, né, que é do tipo 2 elevado a t, onde b vale 2 e t igual a x, a gente pode, essa derivada vai ser o próprio b de x, né, a própria função, vezes o ln de b. Então, no nosso caso, né, a nossa taxa de crescimento da população de bactérias no tempo vai ser a derivada da nossa função, então vai dar, né, 2 elevado a t ln de 2, né, vezes n0. Então ficou n0, 2 elevado a t ln de 2. Então essa seria a taxa de crescimento em qualquer instante t que a gente poderia substituir. Então vamos supor que começamos com uma população de 100 bactérias, a taxa de crescimento depois de 4 horas seria qual? Então agora a gente tem o n0 e temos o t em 4 horas, a gente pode calcular a taxa nesse instante. Então, substituindo a nossa expressão, teríamos 1.109 bactérias. Isso quer dizer que depois de 4 horas, a população está crescendo a uma taxa de 1.109 bactérias por hora. Né? Ou seja, essa taxa vai aumentando porque o número de bactérias é sempre maior e daqui a 1 hora se dobra esse valor. Né? Então, essa seção era para aplicar as derivadas em alguns casos, igual a gente viu. Vamos voltar aqui para a próxima seção, que é a 3.8. Continuando aqui o capítulo 3. A gente vai ver agora o crescimento e decaimento exponenciais, né? Então, eles são muito aplicados para coisa radioativa, a gente vai ver, né? Então, muitos fenômenos, né? Essas quantidades podem crescer ou decair a uma taxa que é proporcional ao seu tamanho. Então, nesse caso, a nossa função, que vai ser uma função do número de indivíduos numa população, não é plausível, né? Que a gente, num primeiro momento, imagine, né? Que ele cresça a partir de um número aleatório. Porque se é a própria população que está se multiplicando, em geral, a população inicial faz parte, né? Não é a população inicial. A população, depois de um tempo, sempre vai ser um fator da população inicial. Então, quando a gente for escrever isso, a derivada de uma função sempre vai ser a própria função vezes um fator k. Né? Quando a gente estiver trabalhando, né, com um crescimento exponencial. Então, as condições ideais, né, que a gente pode ter dessa função prediz que, na realidade, né, essa taxa de variação sempre vai ser diretamente proporcional, onde k é essa constante de proporcionalidade, à própria população inicial. Né? E isso acaba representando bem o que acontece na natureza. Tá? Mesmo que a gente não esteja levando em conta o ambiente, a nutrição, a imunidade desses animais. Um outro exemplo seria na física nuclear, onde a massa de uma substância radioativa cai numa taxa proporcional à sua massa. Ou seja, ela cai em relação à função da própria massa. Né? Então, nós vamos ver esses dois exemplos. Para modelar esses problemas de uma forma geral, né, vamos considerar que y é a nossa quantidade no instante t, e a taxa de variação de y no tempo, ela vai ser proporcional ao próprio y, em qualquer instante. Então, a derivada da função em relação a t, ela tem que ser de tal forma que ela vai dar uma constante vezes a própria função. Então, essa equação 1 que a gente está vendo, né, chamada lei de crescimento natural, ainda mais se k for maior do que zero, né, ou lei de decaimento natural, se o k for menor do que zero. Ou seja, se o expoente for positivo, né, porque uma função que, ao ser derivada da ela mesma, que a gente viu, é somente, né, o exponencial. Então, se o fator, né, o expoente desse exponencial for positivo, é um crescimento. Se o expoente desse exponencial for negativo, é um decaimento. Então, ela é chamada equação diferencial porque envolve uma função desconhecida e a sua derivada y em relação ao tempo. Não é difícil pensar numa solução para a equação 1, igual eu falei, né? Uma função
que a sua derivada seja a própria função multiplicada por ela própria, né, por um fator. A gente sabe que o exponencial satisfaz isso, né? Então a gente pode usar uma equação da forma y de t é igual a uma constante vezes o exponencial de kt. Então, na hora que a gente derivar essa função, né, vai cair o nosso expoente k, né, do expoente, nesse caso daqui, né? E aí a gente consegue, nesse caso, né, juntar os termos c e k e demonstrar que essa derivada vai dar o próprio k vezes y de t. Vocês conseguem ver esse passo a passo que ele fez aqui embaixo? Conseguiram entender a ideia? Igual o C sumiu ali porque ele é uma constante, né? É isso? Ele não sumiu, né? Na verdade, ele saiu da derivada, aí a gente derivou E elevado a kt. Mas qual que é a derivada de E elevado a kt? Aplicando a regra da cadeia, é K E de kt. Então, eu posso botar agora o K para fora, o C para dentro, e eu descubro que C elevado a kt é a minha própria função. Então, eu provei que y sendo uma exponencial desse tipo, a sua derivada dá uma constante vezes a própria função. Ah, sim, entendi. Aí, se vocês não conseguirem ver essa regra da cadeia, eu posso abrir aqui. Vocês conseguem ver ou não? Você teria que chamar kt de u e fazer dy, du, dt. Aí dy, du vai dar o próprio E de u. Du, dt vai dar o k aqui na frente. Vocês conseguem ver ou o que é que faz? Tá tranquilo? Então, se alguém quiser, vocês avisam, tá? Eu dou uns 3 segundos aqui. Porque aqui foi aplicada a regra da cadeia para chegar nisso, tá? Então, a gente consegue ver que a função, que a derivada da função em relação ao t é igual a ky, tem que ser dessa forma, né? Para isso, então, né? Qual que seria o significado dessa constante c? Então, se a gente colocar na nossa função o tempo igual a zero, ou seja, o instante inicial, a gente descobre que C seria uma população ou um número inicial antes de começar esse crescimento, esse decaimento exponencial. Tá? Então, C é o valor inicial da função. Então, as únicas soluções que a gente tem de uma equação que a sua taxa de variação é proporcional à própria função é a função exponencial e a constante que está multiplicando aqui no início dessa função é a própria função no intervalo igual a zero. Vamos aplicar isso, então, em crescimento populacional, como que seria, né? Uma forma de fazer, né? Então, qual que seria o significado, né, dessa constante de proporcionalidade K que a gente viu lá, né? Nesse contexto do crescimento populacional, quando P de T for no tamanho de uma população no instante t, o que a gente pode escrever? Então, aqui é a regra da cadeia que eu falei com vocês, né? Que foi. Não, aqui já está mostrando a regra da cadeia, mas é aplicada para logaritmo niperiano, né? Onde a derivada do ln de u é 1 sobre u. Mas se u for uma função que depende mais do que y, por exemplo, u é uma função raiz de y, ou raiz de t, ou alguma função mais complexa, você tem que fazer essa substituição e essa derivada du dx, né? Então, da mesma forma, né, aqui está mostrando exatamente a mesma coisa, de uma forma escrita diferente, né, que aqui está naquela forma de ln de u, e aqui está ln de g de x, né, mas é a mesma equação. Aqui eu tenho a derivada de g em relação a x sobre g de x. Aqui eu tenho a derivada de u em relação a x sobre 1 sobre u. Então, a quantidade 1 sobre p dp dt, que vai acontecer quando a gente derivar, né, uma função que é ln, vai dar para a gente, né, a taxa de crescimento, que é dp dt, dividida pelo tamanho da população. Então, isso a gente vai chamar de taxa de crescimento relativo. Então, a taxa de crescimento, que é o dp dt sobre p, seria essa taxa de crescimento da população dividida pelo tamanho da população. Então, de acordo com a equação 3, né, em vez de a gente dizer, né,
que essa taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população, a gente diz que a taxa de crescimento relativa é constante. Então, a equação 2 vai dizer que uma população com taxa de crescimento relativo constante cresce exponencialmente. Então, vamos pegar a função f de x, x ao cubo menos 5x mais 6, né? Uma função polinomial, que a gente sabe da substituição direta, né? Que se eu trabalho no limite com x... Desculpa, alguém comentou e ficou baixo aqui. Me perguntou alguma coisa? Não. Desculpa. Então, observar que essa taxa de crescimento relativa, né, que a gente está falando, aparece como sendo coeficiente da função exponencial. Tá? Então, é isso que é a conclusão, né? Esse K, qual que é o significado dele? O C inicial aqui é a população inicial, né? E o K é essa taxa de crescimento relativa, que seria a taxa de crescimento dividido pela população total. E se ela for positiva, é um crescimento, se ela for negativa, é um decaimento dessa população. Então, vamos pegar um exemplo. Se a taxa de crescimento da população for igual a 0,02 vezes a própria função que determina essa população. Então, se T for medido em anos, a taxa de crescimento relativa está sendo, né, nosso K, de 0,02. Ou seja, a população está crescendo a 2% ao ano. Se a população no tempo zero é P0, então qual que seria a nossa expressão completa? Então, a nossa função da população no tempo é a população inicial P0 vezes uma taxa de crescimento, né, exponencial, que é de 2% ao ano, ou seja, de 0,02 vezes T. Aqui é só uma ilustração, tá? de um exemplo de um crescimento desse tipo, como que ficaria representada a sua função. Então, vamos pegar um exemplo quantitativo, né? Vamos usar que a população mundial era de 2.560 milhões de pessoas na década de 50 e 3.040 milhões de pessoas na década de 60. Então, se a gente quer modelar a população do mundo na segunda metade do século XX, vamos supor que a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população, né? Qual que seria essa taxa de crescimento relativa, né? O K, que é a variação, a taxa de crescimento sobre a população total, inicial, né? Então, vamos usar esse modelo, né, que a gente viu agora anteriormente, para estimar a população do mundo em 93, ou seja, 33 anos depois da nossa medida, né? Pelo censo aqui, e depois como que seria essa população no ano de 2020. Né? Levando em conta que aqui, igual a taxa de crescimento do coronavírus aí, né? Não está levando em conta uma doença, não está legando um surto, fome, ela está simplesmente pegando dois números, usando essa ideia do crescimento exponencial, né? Ser proporcional à própria população inicial, para a gente ter uma estimativa do que seria. Então, vamos medir o tempo T em anos e fazer tempo igual a zero em 1950. Então, a gente já tem o nosso P0. O nosso P0, que é a população inicial, é 2.560 milhões. Então, P no tempo zero vale 2.560 e P no ponto de 10 anos depois, que é em 1960, vale 3.040. Então, isso vai ajudar a determinar a nossa taxa de crescimento relativa para montar a nossa função. Então, uma vez que a gente está falando, né, que a variação dessa população no tempo é diretamente proporcional, né, à função que descreve a população e o seu produto, né, nesse caso, com essa constante de proporcionalidade, que é essa taxa de crescimento relativa, pelo Teorema 2, né, aí a função que a gente está procurando é de qual tipo? É uma função do tipo 2.560 aqui dado em milhões, que é a população inicial, exponencial de KT. Então, agora, como é que a gente vai encontrar o valor de K? A gente tem qual que seria a população no tempo de 10 anos. Então, eu posso descobrir quanto que tem que ser o valor de K para em T igual a 10, 2.560 valer 3.040. Então, em P igual a 10, né, a gente tem que a nossa função vale 2.560 exponencial de 10k, porque o t é igual a 10, e isso tem que, com essa taxa de crescimento relativa k, virar 3.040. Então, como que a gente descobre isso? A primeira ideia seria tirar o logaritmo niperiano dos dois lados, que ao tirar o logaritmo, eu faço com que esse expoente 10k caia.
Ao cair, eu consigo descobrir o valor da minha taxa relativa K. Então, aqui já foi pulado talvez uma parte dessa equação, né? Que é tirar o LN dos dois lados e depois, né, fazer com o LN isolar, né, nesse caso, o K, e passar dividindo, né, com a divisão que a gente tem aqui. Vocês conseguem visualizar essa passagem da população, dessa equação que a gente montou, né, com a população no tempo de 10 anos, para a taxa ser encontrada, o valor de K? Abrir? Tá. Então, pegando aqui, né, basicamente o que foi feito, vamos dar de cor aqui. Então, aqui, basicamente, o que foi feito a gente tem E elevado a 10K, que é igual a 3.040 dividido por 2.560. Então, foi tirado o LN dos dois lados, LN dessa função e LN dessa função. Então, com isso, o LN de exponencial de 10K é o próprio 10K. E do lado de cá, a gente tem um LN de 3.040 sobre 2.560. Então, é só isolar agora o K e calcular o valor, né, que seria dessa função. É lógico que, como está multiplicando o LN, você poderia levar esse cara aqui para o expoente também. Mas aí, como é tudo numérico, né, você pode calcular na calculadora dessa forma. Então, está aberto aí essa passagem de cair o exponencial. Vai ficar anotado aqui no slide para vocês. Então, vamos ver qual que é o valor de K. K vale, então, 0,017185. Né, se a gente arredondar, né, ele daria, ou se não arredondar, né, que é o caso, né, ele daria 1,7% ao ano, essa taxa de crescimento relativa. E o modelo ficou fechado agora. Usando 2 pontos só, e supondo que a população cresce proporcional à função população, e com uma taxa de crescimento K, essa seria a nossa função população mundial, onde agora eu posso colocar o tempo para visualizar essa população em 92 e depois em 2020, 93. Então, substituindo, né, 93, né, que seria 43 anos depois do dia inicial, que era 1950, a gente chega aqui em 93, o estimado seria uma população de 5,36 bilhões. Isso, você pode ter variáveis igual guerras, pandemias, fome, que obviamente não estão levando em conta que talvez fez nesse período da década de 40 a 60 crescer mais lento e que agora, com a melhora da educação, melhora da saúde, saneamento básico, o crescimento populacional depois aumenta numa taxa maior, né? Então, é só para mostrar como que seria a estimativa disso, né? Talvez por uma população de insetos, uma população de bactérias, num ambiente controlado, isso seria mais prático. Seria outros fatores exponenciais. Aí o que alteraria seria o K, né? Que essa taxa seria diferente, e a população inicial, que é o 1. Mas o formato desse crescimento vai ser igual ao que está aqui. C vezes o exponencial de K vezes o tempo. Né? Ô professor, no caso, essa equação aí, né? É como se fosse a da regressão exponencial ou não? Ou estou enganado? É um gráfico de exponencial. Né? O gráfico da função, né? É um número multiplicado por um expoente, onde a nossa função, a variável dependente é o t. Só que aqui está sendo aplicado para um crescimento populacional que a taxa de crescimento é proporcional à própria função. Ah, sim. Mais algum comentário? Tá. Então, em 2020, a gente teria uma população de 8,5 bilhões, né, ou 8.524 milhões. Então, é lógico que, né, esse modelo vai ser bem acurado para o fim do... Então, aqui está mostrando, né, o crescimento real da população, são esses pontos azuis, e em vermelho, como que seria essa função que a gente ajustou com 2 pontos.
E aí a gente consegue ver, né, que a estimativa para 93 acaba sendo bem confiável, mas para 2020 é mais arriscado. Então a gente está vendo aqui os pontos em azuis, que seriam os dados da população, realmente cresceram até 93, né, 50 anos depois, acompanhando esse modelo, né? Mas para 2020 já teria que analisar essas outras condições, né? Melhora de saneamento, pessoas que saíram da linha de miséria e pobreza, e por aí vai. No início mesmo das primeiras, né, aglomerações, né, quando as primeiras pandemias, né, morria geralmente era um terço da população, metade da população, aquela pandemia que originou, né, o sumiço dos maias, né, ali na região central, ninguém sabe, mas em tese a população inteira sumiu depois de uma gripe. Então, obviamente que a gente vê que até hoje, né, com a pandemia nossa que a gente está tendo hoje no Brasil e no mundo, né, a taxa de morte é muito menor do que seria se a gente não tivesse a vacina, não tivesse uma ciência para falar que seria bom ficar em casa, né, para você descobrir qual que seria o método de transmissão, né. É lógico que morreu uma população gigantesca para todas as coisas que a gente poderia ter feito para evitar isso, mas 500 mil pessoas numa pandemia dessa, se acontecesse na década de 1800 e alguma coisa, ia morrer metade da população, muito mais do que isso, né? Iria afetar todo mundo. Igual Seria você está falando mesmo, professor, a própria gripe espanhola, que foi ali em 1918, morreu 500 milhões de pessoas, entendeu? Tipo, foi muito, quando você vai ver as pandemias de antes, você vê que morria, mas era gente mesmo, entendeu? Era como se a cidade, era como se ficasse tudo vazio, era muita pessoa que morria. Um terço da população, metade da população, era muita gente que morria, exato. Então por isso que ele falou que até 93 aí poderia estar bem confiável aqui, mas depois lógico que pode acontecer também, né, de que a população está crescendo mais rápido, mas gerou uma pandemia que matou e no final ele fica nessa proporção. Mas é só para ilustrar que dá para fazer essa previsibilidade, tá? Decaimento radioativo vai ser outro exemplo que a gente vai ver, né? Então, as substâncias que são radioativas, elas decaem e emitem espontaneamente radiação, tá? Então, se M for a massa remanescente de uma massa inicial M0, após um tempo T, a taxa de decaimento vai ser o quê? 1 sobre M dm dt. Por que tem um sinal de menos aqui? Porque é um decaimento, né? Agora está diminuindo o M, não está crescendo exponencialmente, ele está decaindo exponencialmente. Tá? Então, como dm dt é negativo, que é isso aqui, né? Essa taxa de decaimento relativa, né, a total, vai dar um valor positivo, e aí a derivada da nossa variação da massa radioativa no tempo seria diretamente proporcional à nossa função da massa, e a K, que seria essa constante negativa, que seria a taxa de decaimento relativo, né? Igual o outro era uma taxa de crescimento relativo, que a variação de esse M no tempo sobre a massa inicial. Igualzinho a gente viu anteriormente para a população, trocando somente população por massa, né? E agora, em vez de ser um K positivo de crescimento, é um K negativo de decaimento. Tá? Então, as substâncias radioativas caem numa taxa proporcional à sua massa restante, né? Significa que a gente pode usar a equação 2 e mostrar que a massa radioativa cai com uma equação do tipo que é M0, ou seja, a massa inicial, diretamente proporcional à massa inicial, né, que seria esse M0, e numa taxa com K negativo. Né? Então, essa taxa de decaimento, né, a gente chama na física de meia-vida, que seria o tempo necessário para metade da quantidade decair. E através dessa meia-vida, por exemplo, que é calculado o tempo de qualquer coisa que é encontrada orgânica, né? Então, você encontrou restos de um animal, um tecido, tudo que tiver carbono, né? A gente tem uma proporção de carbono 14 dentro do carbono comum, né? A gente tem uma proporção de carbono 14, que é um carbono
vamos falar radioativo, só que a proporção dele no meio do carbono é muito pequena, mas através da diminuição desse carbono 14 ao longo de uma meia-vida muito longa, você consegue estimar a idade, por exemplo, do santo sudário e de um fóssil humano, por exemplo, né? Estou pensando aqui uma outra aplicação que teria, mas essa eu acho que é bem fácil de a gente imaginar. Isso aí gera até alguns conflitos nessa área de paleontologia, né? Porque muitas vezes, se eu não me engano, era 20 ou 30 mil anos atrás, os primeiros resquícios, né, do Homo sapiens, mas aí se você olhar essa taxa de carbono de fósseis, você vê que vai ter fósseis que vão parecer que são muito mais antigos do que a idade que a gente observou, o que a gente imagina que aconteceu esse período. Tá? Mas isso é mais uma curiosidade. Então, vamos ver como é que seria isso na meia-vida, né? Então, a meia-vida do rádio 226 é de 1.590 anos. Ou seja, né, eu não sei se o rádio é uma coisa que aparece naturalmente, né, no meio do próprio elemento, né? Então, nesse caso, vamos pegar uma amostra de rádio, tem uma massa de 100 miligramas. Como que seria uma fórmula para descrever, né, o quanto tempo que essa amostra vai restar após ter anos, né? Então, a gente tem a meia-vida, que é o K, né, vai entrar no meio da nossa taxa, né, que seria proporcional de uma forma ao K, e a gente tem a população inicial, que é a massa inicial, que é 100 miligramas. Então, ele quer que a gente encontre primeiro essa equação para determinar a massa ao longo do tempo, e depois encontrar qual que seria a massa nova após 1000 anos, com a precisão de 1 miligrama, ou seja, nem vai ter dado a meia-vida, porque se a massa após a meia-vida é metade. Então, antes da meia-vida seria de quanto? Quando a massa será reduzida para 30 gramas, né? Então, quando que ela cai de 100 para 30, quanto tempo, né, será que precisa se passar? Então, primeiro vamos encontrar a equação que vai descrever de uma forma geral, né, essa meia-vida. Então, sabendo que a massa, né, do rádio, né, desse rádio 226, né, resta depois de ter anos, a gente sabe que a derivada, a taxa de variação dessa massa no tempo, tem que ser igual, né, K, que é essa taxa, vezes a própria função da massa. E que a massa no tempo igual a zero vale 100 miligramas, né? Então, a equação 2 vai fornecer para a gente que a equação de como a massa cai no tempo era do tipo 100, que é a massa inicial, exponencial de Kt. Só que K aqui, né, é o nosso decaimento, que seria essa taxa de diminuição. Como ele já falou que é proporcional, né, a 1590, então a gente sabe que no tempo de 1590, a nossa massa tem que ser metade. Então, M em 1590 é igual a 50 miligramas. Fazendo isso, a gente descobre qual que é o valor de K. Então, 100 exponencial de 1590K tem que ser igual a 50 miligramas. Tiro o expoente dos dois lados, igual a gente fez naquele slide anterior, né? Passo o 100 dividindo para cá, vira meio. Aí eu posso tirar o logaritmo niperiano dos dois lados. Sobra ln de meio, o lado direito, e o lado esquerdo 1590K. Então a gente descobre, né, que o nosso decaimento radioativo, né, tem uma taxa que é uma taxa relativa, né, que é de menos ln de 2 sobre a população inicial, que é 1590, ou a massa inicial nesse caso. Então, agora que a gente tem a equação que expressa isso, né, essa variação da massa no tempo, a gente pode calcular o quanto que ela seria no tempo, que ele quer saber aqui, né, de 1000 anos, e depois descobrir também quanto tempo seria para 30 gramas. Gente, por favor, acho que o Valdeci, seu microfone está aberto. Quando vocês não forem fazer comentários, vocês tentam fechar. Aí, eu não estou ouvindo muito bem, porque eu acabo não me ouvindo quando eu estou falando, não ouço muito vocês baixo, mas acho que está um ruído de fundo aí. Então, chegamos na expressão, vamos descobrir como que seria em 1000 anos, né? Então, a gente pode, se a gente quiser simplificar, né, a gente pode usar o fato, né, que o exponencial de ln de 2 é igual a 2, e aí, em vez de carregar o ln de 2 com o tempo aqui em cima, ele vai virar um fator 2, que estaria multiplicando o nosso exponencial, tá? Então, a massa, então essa que seria, né, poderia ser, né,
a nossa função, né? Então, ela vai crescer do tipo 100 vezes 2 elevado a menos t sobre 1590. Depois de 1000 anos, é só substituir o tempo igual a 1000. Então, ele vai estar com 65 miligramas. Então, a segunda pergunta agora seria em quanto tempo ele teria 30 miligramas. Então, qual que seria esse tempo? Então, a gente quer descobrir o t para ser igual a 30. Então, da mesma forma que a gente fez anteriormente, nós vamos tirar o logaritmo niperiano dos dois lados. Ao tirar o ln dos dois lados, a gente resolve que o tempo vai ser do tipo menos ln de 2 sobre 1590 de t é igual a ln de 0,3. Isolando o tempo, a gente descobre que seria 2.762 anos para chegar em 30 miligramas. Ou seja, é mais ou menos assim que é feito a datação do carbono 14, né? Você pega uma amostra do seu material e vê a proporção do carbono 14 que você tem no carbono total, e aí você calcula quanto tempo que deve ter passado para essa proporção ser menor do que o esperado. E aí você sonda qual que seria o tempo desse material. Então, como uma verificação desse exemplo, né, vamos fazer uma ferramenta gráfica para traçar como que cai a massa do rádio no tempo, né, e a reta horizontal seria quando que ela chegaria em 30 miligramas. Então, ela começa aqui com 100 miligramas no tempo igual a zero, decai com essa taxa, né, de ln de 2 sobre 1590, e aí, no tempo de 2.500 anos, né, 700, que deu lá, ela teria a massa igual a 30 miligramas. Então, quando t é igual a 2.800, eles têm que se encontrar nesse ponto. Uma outra aplicação interessante é a lei de resfriamento de Newton, né? Ela afirma que a taxa de resfriamento de um objeto é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e o meio, desde que essa diferença não seja grande, né? Então, se a gente tomar T como sendo a temperatura no tempo, né, a temperatura do meio circundante a gente chama de TS, então a gente pode escrever a lei de resfriamento como essa equação diferencial. Então, a taxa de variação da temperatura no tempo é igual, né, a taxa de variação da temperatura relativa, que seria esse K, vezes a própria função da temperatura. Então, da mesma forma, ela também tem um caráter exponencial, onde a taxa de variação é diretamente proporcional à própria função. Então, K aqui vai ser aquela constante que vai ser o nosso expoente, que nesse caso, né, ele vai ser a taxa de diminuição da temperatura no tempo pela temperatura inicial. Então, essa equação não é exatamente a mesma que a equação 1. Assim, a gente pode fazer uma mudança de variáveis, onde y vai ser igual à temperatura no tempo qualquer, menos a temperatura externa, né, que seria a de referência. Então, dessa forma, com essa substituição, a gente encontra que a variação, né, da nossa temperatura no tempo, né, onde é a temperatura no instante menos a temperatura externa, é diretamente proporcional à própria temperatura y. Então, dessa forma, né, voltando aqui, né, a gente pode encontrar uma expressão do tipo exponencial para explicar esse resfriamento. Então, vamos fazer isso no exemplo. Uma garrafa de refrigerante está a 22 graus, ao ser colocada no refrigerador, né, no qual a temperatura é de 7 graus. Né, se após meia hora o refrigerante esfriou para 16, né, qual que seria, então, a temperatura do refrigerante após mais 30 minutos e quanto tempo demora para ele resfriar até 10 graus, para ele cair mais. Então, seja a função da temperatura do refrigerante no tempo, em relação a t minutos, né, é o que a gente quer montar primeiro, utilizando que a temperatura ambiente é de 7 graus, onde o ambiente, nesse caso, é o refrigerador, tá? Então, a nossa lei de resfriamento de Newton vai ficar que a variação da temperatura no tempo é igual a essa constante K, que é essa taxa de caimento da temperatura que a gente vai descobrir com as condições iniciais do problema, vai ser igual a temperatura nesse instante, a própria função temperatura, menos 44, que seria a nossa temperatura inicial. Né? Então, se a gente toma, né, a nossa função agora para escrever ela parecido com
a função exponencial, a gente faz uma mudança de variáveis. Essa mudança de variáveis vai ser utilizada na regra da cadeia, né? Então, se y é uma função de t, a gente vai fazer dy dt, dt du, dt dt, né? De temperatura, de tempo. Então, a gente vai ter esse uso. Então, substituindo aqui, né? T menos... Aqui tá errado, tá, gente? Não é 44, não, é 7. Tá? Agora que eu vi aqui... deixa eu... Como foi o próprio livro que deu essa função, eu vou só riscar aqui no primeiro momento e colocar que é 7. E aí depois eu tento alterar no slide para ficar certinho, tá? Então, tomando y igual a t menos 7 e sabendo que no tempo igual a 0, né, ele teria y igual a 0, né, ela estaria nessa temperatura de 15 graus, e assim a gente tem que resolver um problema de valor inicial desse tipo, né, onde a gente tem que a derivada da função é ela mesma, e no tempo zero vale 15. Tá? Então, nesse caso, foi subtraída a temperatura ambiente no tempo igual a 0, 22, menos a temperatura do freezer, que é o ambiente, que é 7, então ficaria 15 graus, tá? Por isso que tem um 15 aqui. Então, a equação é do tipo y0, que é a população inicial, nesse caso, a temperatura inicial, ou a diferença de temperatura inicial, né? Exponencial de kT. Aí, agora, a gente pode substituir, né, que após 30 minutos ele está a 16 graus, para descobrir o valor de K. Então, é o mesmo processo, se vocês repararem, quando a gente fez esses exemplos, né, para crescimento da população, o outro caso foi decaimento radioativo e lei de resfriamento, é a mesma função exponencial que a gente está trabalhando, e a metodologia está sendo a mesma. Achar uma equação geral com as condições iniciais e depois prever um comportamento quando você tem essa equação geral. Então, agora com os dados que em 30 minutos ele teria estado a 16 graus, a gente vai encontrar qual que é o valor de K. Então, substituindo y igual a 30 na nossa expressão, a gente vai ter que, vai valer, né, 16 menos 7, né, que seria a temperatura após 30 minutos, menos a temperatura do freezer, do refrigerador, então dá igual a 9. Então, 15 exponencial de 30 minutos, né, que é o tempo 30K, tem que ser igual a 9. Então, a gente pode isolar o exponencial, tirar o logaritmo dos dois lados e descobrir que a taxa desse resfriamento é de 0,01703. Então, essa seria a nossa função de como que essa temperatura cai ao longo do tempo. Né? A gente pode voltar agora para a nossa variável y, né, que é esse valor, né, menos mais 7. Né? Então, seria o valor inicial, né, menos, então, y é igual à nossa função, menos 7. Então, 7... Então, t, que é a nossa função, vai ser y mais 7. Então, t vai ser igual a y mais 7. Y vale 15 exponencial, né, dessa função. Logo, a gente pode agora prever qual que seria, né, a temperatura após 1 hora. Então, a temperatura após 1 hora já seria de 12,4 graus. Né? Assim, depois de mais meia hora, o refrigerante estará resfriado para 12 graus. E a segunda pergunta foi: quanto tempo para ele chegar até 10 graus? Aí agora, de uma forma diferente, né, nós vamos pegar essa expressão e vamos descobrir o tempo para que essa função vale igual a 10. Então, qual que é o tempo que ela vale 10? Substituindo na nossa função, a gente isola a função exponencial, tira o logaritmo newtoniano e descobre que o tempo seria de 92,6 minutos, ou 1 hora e 35. Nesse exemplo, né, a gente pode observar que se a gente tiver o tempo tendendo a infinito, né, a temperatura do nosso corpo vai tender à temperatura inicial, que era quanto a do freezer? 7 graus. Tá? O que deve esperar. Tá? Então aqui está mantendo errado os slides, né, porque eu acho que não sei se ele está usando valores diferentes, mas aqui seria 7, né? Que é a temperatura do freezer. Então, a tendência do resfriamento de um líquido que é colocado dentro do freezer, né? Aqui não começa. Pode ser que esteja em Fahrenheit aqui, viu, gente? Porque 72 teria que fazer a conta. Mas ele fala que começa com 22, né? Então aqui estaria
inicialmente com 22 de temperatura, né, em graus Celsius agora, eu não sei se essa escala estava em Fahrenheit, talvez, e ao longo de muito tempo, quando o tempo tende a infinito, a temperatura do nosso corpo tende a cair para a temperatura do refrigerador, que é de 7 graus. É melhor que engraçado, que ele mudou a função, né? Vocês estão vendo que ele alterou a função inteira, né? Então ele pegou valores diferentes aqui, tá, gente? Eu vou alterar aqui no slide, né? Nesse caso, né? Não é 28, né? Se a gente olhar a função que ele tinha descoberto aqui, ó, é 15, né? Não é 28. Então tá um pouquinho avacalhado aqui esse. Então aqui seria 15, só para não confundir vocês depois. E essa taxa daqui não foi essa, né? A achada foi 0,01703. Deu para ver que tem uns erros nesse exercício, tá? Nesse slide, agora que eu estou percebendo, né? Que foi fornecido pela editora do livro, que nessa expressão para de baixo, ó, ele já muda a função, né? A função era... né, aqui ele já está fazendo para outro caso, né? Então vamos falar o seguinte, né, daqui para baixo não é a mesma função, né? Aqui, né, deveria ser 15 exponencial de menos 0,017t igual a 3, né, que é 10 menos 7. Então, exponencial de menos 0,017t é igual a 3 dividido por 15, que é 1/5. Então, agora sim, você tira o ln dos dois lados, e aí descobre que menos 0,017t tem que ser igual a ln. Então, quando está no denominador, né, a gente pode subtrair 1, então isso vai ficar menos ln de 5. Né? Então, com isso, você descobre que o tempo vai ser igual a menos ln de 5 sobre 0,017. Então, o problema, né, não sei porquê, né, o livro, né, daqui para cá, né? No lugar do 92,6 é 94,5. Que daria, né? Você fez o cálculo aí? Não, é porque no livro tá desse jeito. Mas aí tá os valores certos aqui, né? Não tá... no livro tá exatamente isso aí que você acabou de escrever agora. E aqui viraria 94,5. Eu não sei porquê, tá, gente? Eu acabei... não dá para eu conferir todas as contas, porque são tá tranquilo, né, 100 e tantos slides, mas ao longo das apresentações a gente vai melhorando isso. Tá? O livro geralmente está certo, mas esse slide, como ele é dado pela editora, né, eu só faço essa parte dele aparecer por partes para não ficar o conteúdo sendo julgado de uma vez. Então pode acontecer de estar uns errinhos nas contas, mas é até bom que a gente abre elas, descobre o erro, e se vocês forem percebendo alguma coisa, vocês comentam também. Mas o livro está certo, né? Pelo que o Lucas comentou aí. Então tem que estudar pelo livro também, tá? Isso aqui é um resumo do que está no livro, e é lógico que no livro tem mais exemplos, né? Igual a gente viu aqui no início do capítulo, né? Não nesse, né? No anterior, poderia estar trabalhando com a parte de biologia, com a parte de economia, então eles vão ter mais exemplos do que eu estou passando, mas todos vão usar a mesma equação e a mesma ideia. Então, vamos para a próxima sessão. Agora são sessões menorzinhas, tá? Taxas relacionadas, então aqui é para falar de uma taxa de uma forma geral, tá? Não é agora crescimento ou não, né? Você vai modelar qual que seria a sua taxa, né? Então, quando a gente enche de ar um balão, o volume e o raio do balão cresce. Então, a gente tem uma relação entre o volume e o raio. Então, é muito mais fácil a gente medir a taxa de crescimento do volume do que a taxa de crescimento do raio. Então, a gente vai aprender nessa sessão a pegar uma expressão e representar ela através de uma das suas variáveis e prever como que seria esse crescimento, caso, né, tenha essas condições iniciais. Então, num problema de taxa relacionada, a ideia é calcular a taxa da variação de uma grandeza em termos da taxa da variação da outra, que é medida mais facilmente. Então, é mais fácil variar o volume do que o raio ao calcular o crescimento, né, por exemplo, de um balão com uma taxa de entrada de ar.
Então, esse procedimento é de achar uma equação que relaciona duas grandezas e depois usar a regra da cadeia para derivar ambos os lados em relação ao tempo. Tá? Então, o ar está sendo bombeado num balão esférico, vamos fazer esse primeiro exemplo, de modo que seu volume aumente numa taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Tá? Ô, gente, essas últimas sessões agora são mais aplicações, tá? Das derivadas que a gente viu. Então, não tem problema se a gente não conseguir ver tudo, tá? São só exemplos que estão na lista para você praticar também alguns deles, tá? Então, o volume está aumentando a 100 centímetros cúbicos por segundo. Quão rápido o raio do balão vai aumentar quando o diâmetro for 50? Né? Então, primeiramente, a gente começa identificando como que o volume esférico variaria, né? Então, a informação é que o crescimento é de 100 centímetros cúbicos. A incógnita seria a taxa de crescimento quando o raio já está em 50 centímetros. Então, matematicamente, a gente pode escrever o volume em relação ao raio. Né? Então, lembrar que essas taxas de variações são derivadas uma da outra, né, e que elas são correlacionadas. Então, o volume e o raio estão variando da mesma forma, igual no tempo, né? Não igual com a mesma expressão, mas variando da mesma forma, os dois têm uma mesma dependência temporal. Porque se aumenta o raio, aumenta o volume. Né? Então, essa taxa de crescimento do volume em relação ao tempo vai ser o dV/dt. E a taxa de crescimento do raio, o dr/dt. É lógico que eles vão ser diferentes, porque o raio, numericamente, pode ser que ele cresça maior e o volume, como é o cubo do raio, cresça de uma forma maior ainda. Né? Há taxas, né, proporcionais, mas eles são relacionados. Então, representando do jeito que foi dado, a taxa de variação do volume no tempo é 100 centímetros cúbicos por segundo. A incógnita que a gente quer saber é a taxa de variação do raio quando o raio for 25 centímetros. Ele falou o diâmetro de 50, né? É isso? Diâmetro de 50 é raio de 50, 25. Então, para relacionar isso, né, a gente tem que ligar a taxa de variação do volume com a taxa do raio. Primeiro, vamos descrever o volume em relação ao raio. Então, o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, usando isso, a gente pode derivar os dois lados da equação e descobrir a taxa do raio. Então, derivando o lado direito, por exemplo, a gente precisa usar a regra da cadeia porque ele está escrito em relação ao raio. Né? Então, dV/dt, a gente sabe que o volume depende do raio, então ele vai ser a variação do volume em relação ao raio e do raio em relação a t. Né? Então, qual que é a derivada do volume em relação ao raio? 4πr ao quadrado, que era 4/3 de πr ao cubo, caiu 3, virou 4πr ao quadrado. E o dr/dt é quem a gente quer descobrir. Então, agora basta substituir. Né? A gente tem a incógnita, né, que é o dr/dt, isolando ela, substituindo a taxa que foi dada e o valor do raio em 25 centímetros, né, a gente encontra que a taxa de variação do raio no tempo a partir de 25 centímetros é 1 sobre 25π. Ou seja, o raio do balão cresce numa taxa de 0,0127 centímetros por segundo. Todo mundo entendeu esse exemplo ou quer que abra alguma conta? Esse caso seria anterior aqui, né? Mas não sei se tem muito o que abrir, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Então, vamos passar para a próxima sessão. Aqui a gente vai fazer aproximações lineares. Aproximações lineares e diferenciais, tá? Já são algumas coisas que a gente acaba utilizando na física. Em física 1, vocês vão ver isso, né? Quando você tem pequenas oscilações, você pode aproximar o seno de θ, por exemplo, do próprio θ. Então, a gente vai aprender por que pode ser feita essas aproximações, né? E como que a gente pode ver isso numa tabela e depois ver isso na própria equação. Né? Então, a gente podemos observar, né, que uma curva fica muito perto da sua reta tangente quando a gente está próximo do ponto de tangência. Então, o zoom em torno desse ponto derivável geralmente mostra que ele cada vez mais é próximo da tangente. Então, a gente tem uma função que é curva. Se eu for dando zoom em um ponto dessa curva, cada vez mais esse ponto vai virar uma reta para mim nesse zoom, que vai ser mais próximo da sua reta tangente se eu desenhasse ali.
Então, essa observação, por exemplo, é uma base para o método de valores aproximados de funções, que é o que a gente vai usar. Ou seja, é mais fácil calcular um valor da função em A, né, do que prever ele em valores próximos, né, que às vezes é mais difícil. Então, a gente pode tentar achar somente num ponto com essa ideia do zoom, do que achar em pontos próximos, né? Então, pegando então os valores calculados da função linear L, cujo, né, o gráfico vai ser a reta tangente em A, f de A, então aqui a gente está pegando uma função nossa, né, y igual a f de x de azul, e aí no ponto A, onde a função vale f de A, a gente tem a nossa reta tangente y igual a lx. Então aqui seria a reta que está tangente ao ponto A e f de A. Então a gente pode usar essa reta tangente como uma aproximação da curva quando x está próximo de A. Então a gente vai... Quando x tende ao valor de A, nesse ponto, ambas se coincidem, né? Próximo aqui de A, elas têm a mesma inclinação. Então, para isso, a gente vai pegar o valor, né, de y de A, né, mais a derivada da função no ponto A, vindo próximo de A. Então, essa aproximação, né, essa primeira aproximação vai falar que f de x ela vai ser igual a f de A, né, ou seja, a inclinação, o valor do ponto dele em A, mais, né, a inclinação, né, que essa reta tem naquele ponto. Então, essa aproximação, né, é chamada de aproximação linear ou aproximação pela reta tangente de f e A. Então, seria essa ideia, né, igual tá falando aqui, quanto mais próximo x, ó, x está aqui alto, está se aproximando de A, mais próximo da reta tangente essa função se aproxima, né? Então, a gente pode descrever que a função de f de x, ela pode ser aproximada, ou seja, essa expressão daqui toda, né, dessa função f de x, ela pode ser aproximada de f no ponto A, mais a inclinação que a gente tem em A, próximo em torno de x. Então, essa função em torno desse ponto, ela vale o valor desse ponto, né, mais a inclinação que está no entorno. Então, essa que seria uma aproximação linear pela reta tangente. Então, essa função linear da reta tangente vai ser dada por essa expressão, né, que a gente acabou de mostrar anteriormente, e é denominada linearização da função f em A. Essa linearização a gente vai fazer com equações depois, né, na parte de física mecânica, física ondulatória, em alguns experimentos, onde a função ela evolui, vamos supor, com o quadrado da variável. Se você não quer fazer um ajuste quadrático, você pode linearizar essa função e, com isso, fazer um ajuste linear. É uma aplicação, por exemplo, que teria para a parte experimental. Então, vamos fazer um exemplo. Encontre a linearização da função raiz de x mais 3 em torno de A igual a 1. E use para aproximar os números raiz de 3,98 e raiz de 4,05. As aproximações estão estimadas acima ou abaixo do valor? Então, primeiro, né, a derivada da nossa função, f de x, vai ser o quê? Aí aqui tem que aplicar a regra da cadeia, né? Vai cair o meio, vai subtrair meio do expoente e vai ser dx mais 3 dt. Nesse caso aqui é isso. E dx, né? Então, sobraria somente essa expressão, né? Então, reescrevendo ela, ficaria 1 sobre 2 raiz de x mais 3. Aplicando agora, né, qual que seria, né, o valor da nossa função no ponto em torno de 1, ela vale 2. Então, substituindo aqui x igual a 1, eu tenho raiz de 4, que é igual a 2. E se eu substituir 1 na sua derivada, a gente tem 1 sobre 4, né? Só substituindo aqui na equação de cima. Então, a gente pode aplicar agora naquela equação da linearização anterior, que é igual a valor da função no ponto, mais a derivada dessa função do ponto, menos, né, vezes x menos 1. Então, o valor da função em 1 vale 2, o valor da derivada da função em 1 vale 1/4, vezes x menos 1. Então, a gente sabe que a reta, que é tangente, né, ela é do tipo 7/4 mais x sobre 4. Então, a aproximação linear mostra que raiz de x mais 3 é aproximadamente igual a 7/4 mais x sobre 4,
quando o x está próximo de 1. Depois que x estiver próximo de 2, de 3, de 4, a gente pode aproximar o valor da função em outra reta tangente naquele ponto. Tá? Mas para esse ponto seria isso. Então, só para... Aí vai mostrar aqui, ó. Tá melhor. Achei que não ia mostrar. Então, em particular, né, a gente pode avaliar isso então para pontos próximos de 1. Então, a gente pode fazer a aproximação para 3,98, achamos 1,995 e para 4,05. Não é menos 1, é 1. Onde é que ficou menos 1 aqui? Não, é porque aqui é x menos a, né? Se a vale 1, ficou x menos 1. Aqui, ó, o valor da função aqui, ó, só voltando aqui, ó. O valor da função que a gente vai fazer aqui, ó, é x menos em torno da função. Por isso que apareceu menos 1 aqui, tá? Deixa eu fazer um rabisco aqui que eu acho que vai ficar mais claro. Então, aqui, ó, qual que é o valor de L de x? Ah, não dá para apresentar grande, né? Deixa eu só botar a caneta preta. Ah, pode ser verde. O que a gente viu aqui, né? Que, ó, que isso aqui, L, quanto que ele vale? Ele vai valer, a aproximação é o valor de f de A mais o valor da derivada do ponto A, x menos A. Agora, se eu peguei um outro ponto aqui na frente, ó, B, agora eu tenho uma outra aproximação linear dessa reta tangente. Que vale quanto? Aí aqui vai valer um outro L, vamos botar aqui, ó, L2, né, por exemplo, é uma outra inclinação. Opa. Espera aí que eu... Deixa eu apagar aqui. Espera aí. Então, se eu tivesse nesse outro ponto aqui na frente, nesse ponto B, né? Qual que é a minha aproximação da reta tangente agora? Ela vai valer, né? Então, essa aproximação em B da minha reta tangente, ela vai valer f no ponto B, mais a derivada da função no ponto B, vezes x menos b. Ou seja, o valor da inclinação aqui é diferente da inclinação aqui. E de qualquer outro ponto. Mas eu posso fazer uma aproximação linear da minha função próxima desse ponto. Então, a ideia desse capítulo principal é isso. Então, a gente fez isso para a nossa equação raiz de x mais 3 próximo de 1. Então, é isso que está mostrando. Ó, próximo de 1, ó, que a gente está aqui, né? Ou seja, quando x vale 1, a nossa função vale 2, a nossa aproximação da reta tangente seria essa, a nossa aproximação linear, né? Seria essa reta em vermelho que está aqui. E aí a gente vê que vai para valores próximos de 1, ó, um pouco antes e um pouco depois de 1, ela representa a função, o valor real da função naquele ponto. Então, a aproximação da reta tangente é uma boa aproximação para a função quando o x está próximo de 1. Nesse caso, as aproximações estão superestimadas, pois a reta tangente está acima da curva. Então, se eu estou vindo para um ponto aqui na frente, igual 4,05, né? Que daria 2,01, que eu estaria aqui na frente, a aproximação está superestimada porque o vermelho está acima do azul. Tá? Naturalmente, uma calculadora daria aproximações, mas essa aproximação linear funciona em todo o intervalo. Tá? Então, na tabela, a gente pode comparar os valores das aproximações com os valores verdadeiros. Então, aqui está o valor real, que seria utilizando a função raiz de x mais 3, e aqui seria o valor utilizando a aproximação por tangente. Então, a gente vê que eles praticamente dão valores bem parecidos até a terceira casa decimal. Então, a aproximação linear em torno de um ponto funciona. E, às vezes, é mais fácil do que você achar o valor da função naquele ponto. Tá? Então, essa estimativa está muito boa, né? Mas é lógico que à medida que a gente se afasta do ponto 1, maior vai ser essa distância da reta tangente da função real e menos ela vai ser uma boa aproximação. Né? Então, a gente vai mostrar como que uma calculadora gráfica pode determinar esse intervalo onde a aproximação linear funciona. Então, para que valores de x essa aproximação vale? Para quais valores ela teria precisão de 0,5? E se eu quisesse ter uma precisão de 0,1? Entre o valor da função da reta tangente
e o valor da reta da nossa função real, da nossa curva. Então, uma precisão de meio significa que elas devem diferir por menos que meio. Então, o valor da função real menos o valor da aproximação tem que ser menor, né? O módulo disso tem que ser menor do que meio. Então, a gente pode escrever que a nossa função está entre raiz de 3, raiz de x mais 3 menos 0,5 e raiz de 3 mais 3 e 0,5. Né? Descrevendo dessa forma, né, a gente consegue obter, né, que para encontrar quais seriam essas curvas, né, a gente pode deslocar para cima e para baixo por um fator de 0,5 a nossa função. Então, aqui foi criada uma função com mais 0,5 e com menos 0,5. Então, aonde, né, tiver a interseção da curva tangente, da reta tangente, com o valor da função aumentado de 0,5, graficamente os valores de y que a gente pode variar. Então, se a gente der zoom aqui, né? Vou fazer aqui melhor. Qual que seria essa forma de fazer pela calculadora, né? Então, você criou a função aqui, ó, meio para cima e meio para baixo, fez a sua equação da reta tangente, né? E aí viu aonde que essa reta tangente encontra com essa função, com essa precisão de meio. E aí esse ponto, ó, vai te dar a coordenada em x, né? Nesse caso, né? Nesse eixo daqui, né? Que você tem que variar para manter essa precisão. Então, meu x ele pode variar entre esse valor e esse valor final para manter uma precisão de 0,5 entre a reta tangente e minha curva real. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, tá? Então, quais são esses valores? X tem que estar entre menos 2,6 e 8,6. Então, aqui é menos 2,6 e 8,6. Tá? Então, esses seriam os valores extraídos graficamente, né? Para ter meio. Agora, se você quer ter a precisão de 0,1, você já faz uma função 0,1 para cima, 0,1 para baixo, e acha os pontos que ela vai ter em coincidência com a reta tangente. Então, a gente diminuiu agora o intervalo de x para ganhar a precisão. Então, com esse intervalo de x aqui, a gente tem meio, com o intervalo de x menor, a gente tem 0,1 entre a reta tangente e o valor real da curva. Algumas explicações dessas partes lineares na física, né? A gente pode substituir uma equação complexa por uma equação linear mais fácil. Por exemplo, se você tem a aceleração de um pêndulo, né, de um corpo que está num pêndulo, a aceleração dele vai variar de acordo com o seno do ângulo. Mas se a gente falar que o seno do ângulo é para ângulos muito pequenos, em torno de θ, a gente consegue fazer com que seno de θ vire θ para θ muito pequeno. Então, essa seria uma aproximação linear. Vamos tentar fazer isso? Então, a função é seno de x. A gente quer olhar ele em torno de zero, que é para baixas inclinações. Então, a nossa reta tangente L de x vai valer x. Então, a nossa aproximação linear em torno de zero é que seno de x é próximo de x. Então, essa dedução dessa fórmula usa essa aproximação da reta tangente para a função seno. Outro exemplo, né, seria na ótica, quando a gente está falando de ângulos rasos em eixos ópticos chamados paraxiais. Então, nessa ótica, né, tanto o seno de θ como o cosseno de θ vão ser substituídos. Seno de θ vai ser próximo de θ e cosseno de θ vai ser próximo de 1 quando o θ está próximo de zero. E isso vem também dessa aproximação linear de fazer o valor da função em θ igual a zero, menos a derivada dessa função em θ igual a zero, menos x menos θ. Né? Aplicar essa expressão, né, que a gente usou aqui anteriormente, ó, essa expressão aqui, essa, que é a equação geral para fazer uma aproximação linear em torno de um ponto. Então, aplicações na física estão aí na ótica e no movimento de um pêndulo. Então, muitas vezes, né, essas aproximações lineares são formuladas através da notação das diferenciais. Né? Então, se a função nossa é derivável, a diferenciável dessa função, que é uma variável independente, né, nosso x, pode ser dado num valor qualquer. Então, a diferencial dy é definida em termos de dx por essa equação. Então,
É quase, né? Não é isso, porque nós não podemos falar que dy ou dx, eu passei o meu denominador multiplicando para cá. Mas você pode falar que você fez o diferencial de x dos dois lados da equação. E aí você chegaria nessa expressão. Então, essa expressão vai falar que dy é uma variável dependente que depende dos valores de x e dx. Né? Então, se dx for dado num valor específico de x, ou seja, a gente pode usar essa aproximação para determinar y. Então, vamos ver, né, esse significado geométrico. Né? Então, eu estaria aqui com a minha função real, que é essa que está de azul, né? E aí eu quero fazer uma aproximação, né, que está entre o ponto P, por exemplo, que está no valor de x, e num valor de x mais delta x à frente. Né? Se a gente pegar um ponto qualquer muito longo, né, por exemplo, esse ponto R, é igual aquela aproximação da reta do valor médio. Né? A gente está pegando um valor médio que está bem longe do valor da função nesse ponto. Então, para a gente descobrir isso, a gente teria que fazer uma diminuição desses valores de delta x e de delta y para que essa aproximação, ou essa diferencial, né, ocorra. Então, quando esse dy aqui, ó, for muito pequeno, o valor dele, essa aproximação vai ser mais próxima da curva real. Então, da mesma forma, né, a variação de y é o valor da função menos o valor da função aumentado de x menos o valor da função inicial. A inclinação da reta tangente é a derivada dessa função. Logo, a distância dela vai ser a derivada vezes dx, que vai dar esse deslocamento dy. Ou seja, né, eu estou pegando o valor da minha inclinação, né, e estou multiplicando ela pelo valor de dx para encontrar dy. Então, a inclinação vezes dx vai me dar o tamanho de dy. Por quê? Dy ou dx é a inclinação. Né? Então, dy vai ser a distância que a reta tangente sobe ou desce, enquanto y representa a distância da curva em relação a essa quantidade de dx. Vamos fazer o primeiro exemplo. Vamos supor que ΔY e dy, né, compare os valores, né, da variação de y e da derivada de y, né, desse diferencial de y. Se a gente tem uma função polinomial desse tipo, x ao cubo mais x ao quadrado, menos 2x mais 1, e x estiver variando de 2 para 2,05 ou de 2 para 0,1. Então, vamos olhar, óbvio, né, que quanto maior for a distância em x, maior vai ser a distância entre ΔY e dy. Né? Então, pegando a função primeiro no ponto 2, ela vale 9. Pegando a função no ponto 2,05, ela vale 9,71. Então, o ΔY a gente já tem. O ΔY vale 9,71 menos 9. O ΔY vale 0,71. Quanto que vale dy? Dy vai valer a derivada da função no ponto vezes o valor de ΔY. Então, em geral, né, para eu saber o diferencial em y, é o valor da derivada vezes ΔX. Então, primeiro a gente vai derivar essa função. X ao cubo virou 3x ao quadrado, x ao quadrado virou 2x, menos 2x virou menos 2, e 1 é 0. Substituindo, então, x igual a 2, que é o ponto que a gente quer saber, e ΔX igual a 0,05, que é o que a gente está fazendo nessa primeira análise, a gente encontra que essa variação é 0,7. Ou seja, comparando dy e ΔY, né, para uma distância de 0,05, eles dão valores próximos, né, na primeira casa decimal. Agora vamos fazer para uma precisão maior, em vez de ser de 2 para 2,01. Então essa distância daqui tem que ser, eles têm que ficar ainda mais próximos, né? Então deu 9,14, a diferença já deu 0,14, já deu uma diferença menor do que 0,71, porque a gente está pegando pontos mais próximos. Aplicando o diferencial, a gente encontra agora o mesmo valor até a terceira casa decimal. Então mostrou, né, que o uso de diferenciais na estimativa de erro, né, pode acontecer em medidas aproximadas e vão representar bem essa função próximo daquele valor do ponto que a gente está observando. Eu vou pular esse exemplo 4, tá, gente? Porque agora a gente já está às 9 horas. Eu não sei se está faltando... Deixa eu ver aqui.
Ah, não, falta só 2 slides. Então vamos ver esses slides aqui. A gente fecha nessa sessão. E a próxima sessão eu vou só passar os slides para mostrar para vocês que ela serve mais para mostrar como que é a derivada de novas funções. E no final vocês vão usar as tabelas, né? Não tem uma matéria nova igual nessa sessão que a gente está vendo agora, não. Então o raio de uma esfera foi medido e a gente descobriu que tem 21 centímetros, mas tem um erro na medida, né? Pode ter um erro na medida de no máximo 0,05 centímetros. Qual que vai ser o máximo erro usando esse valor do raio ao calcular o volume? Então, como que esse valor do raio gera um erro no volume? Então, primeiro vamos pegar o valor de como o volume varia com o raio, vamos calcular o erro que a gente tem de ΔR, né, em relação a dr, e, né, estimar o erro que V vai ter, né, devido à variação de ΔR, que seria ΔV. Aproximação diferencial, dV igual a 4πr ao quadrado dr, então foi, né, derivado, né, nesse caso dos dois lados, né, então 4/3 de PR ao cubo virou 4πr2dr. Então, agora a gente pode substituir o valor de R, né, aqui igual a 21 e dr igual a 0,05. Aí então a gente descobre, né, que o desvio, o erro máximo no volume vai ser de 277 centímetros cúbicos. Então, embora o erro, né, nesse exemplo possa parecer grande, a ideia melhor seria calcular o erro relativo, que é em relação ao erro, ao volume total. Então, se a gente fazer o erro relativo e substituir todo o valor do volume, a gente descobre, né, que esse erro é, na verdade, de 0,024 no volume relativo, o que dá menos de 0,7% no volume total. Ou seja, é um erro de 0,24% no raio, que gera um erro de 0,7% no volume. Tá? Então, só para fechar, eu vou só mostrar o que seria a seção que é sobre funções hiperbólicas. Então, ele vai simplesmente mostrar na tabela como que a gente descreve funções hiperbólicas em termos de exponencial e como que elas são representadas, né, trigonometricamente, quais são as identidades dessas funções, porque elas são sempre positivas, né, quando é hiperbólico, e, por último, né, mostrar a derivada dessas funções hiperbólicas. Então, não tem uma matéria nova, né? Tem a apresentação de uma função, como que é a derivada dela e como que pode se descrever em termos de exponencial. Tá? Então, não deu tempo da gente ver isso, né? Mas ela está apresentando essa função hiperbólica. O importante no final é vocês saberem usar essas tabelas, né? E entenderem como que vocês vão fazer as derivadas dessas funções. E aqui está somente a explicação, né, de como que elas são graficamente. Tá? Então, essa sessão eu não estou dando para vocês, porque não vai ter tempo hábil. Fiquem para vocês estudarem. Ela não cai na prova, mas no futuro, né, em alguma disciplina, vocês podem ver funções hiperbólicas. Então, compensa dar uma lida nesse capítulo, mesmo que não caia na nossa prova nenhum exercício usando função hiperbólica. Tá? Então, eu queria agradecer a presença de todos hoje aí.